Amém, igreja? Aleluia, culto de ceia é maravilhoso. Mas não é maravilhoso porque a gente fica lembrando só daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, dos meus pecados. Não, querido. A gente tem que entender que isso aqui é uma proposta para o céu. É algo que foi preparado no céu para a gente. Jesus contemplou tudo isso para que a gente ganhasse o céu. Então nós merecemos... nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos comprou através de Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui nesse ambiente. Amém? Por isso tem esse ambiente aqui. Amém? Seja bem-vindo você que nos visita. Tem algumas pessoas que eu não conheço, mas sejam bem-vindos nesse lugar. Algumas pessoas também que estavam algum tempo afastadas. Eu estou muito feliz de ver a retomada dessa gente toda, em nome de Jesus. E com certeza Deus também. Queridos, sempre quando a gente faz culto de ceia, a gente faz como discernir a ceia. Como que nós vamos discernir a ceia? Lá em Coríntios 11 diz que aquele que não discernir, aquele que não entender a ceia, comete pecado. Aquele que não entender como vai tomar a ceia e de que maneira vai tomar, ou na verdade de participar da mesa, amém? Fica fraco, doente, né? Então hoje eu queria explicar um pouquinho nesse culto de ceia o que é realmente a ceia do Senhor. Amém? Você está aí comigo? Eu poderia trazer uma revelação, uma parábola, eu podia entrar mais fundo nas profecias, mas se o povo, lá em Oséias diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então o que o povo está precisando aprender, o que nós precisamos aprender é realmente, por que nós estamos ceando? Por que tem uma mesa de ceia uma vez por mês? Há igrejas que fazem dois meses, há igrejas que fazem toda semana, há igrejas que fazem de um mês e meio, mas nós fizemos todo mês. Por quê? Porque há uma ordenança. São 2 sacramentos na Bíblia, o batismo e a ceia. E quando nós não entendemos, né, nós não levamos a sério, nós estamos pecando. Então nessa noite eu queria te levar a discernir a ceia, que está em 1 Coríntios, não abre porque eu vou para lá no final. Nós vamos para 1 João agora, como ele veio. Que ele morreu, ressuscitou, isso tudo já está muito claro para nós. Mas como que ele veio? Amém, gente? Ah, pastor, ele nasceu no ventre de Maria. Não, ele já era. Né? Ali ele se encarnou, ali ele veio como bebê, mas na verdade ele já era. Em João 1, por gentileza. Amém? Você já abriu aí comigo? Em João 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbos vem da palavra logos, que automaticamente vem da palavra, logos é palavra, e palavra é Jesus, amém? Então o verbo que era Jesus estava com Deus, e o verbo era Deus, amém? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Pastora, mas ele não nasceu em Belém. Querido, ele sempre foi. Querido, ele não nasceu de uma criatura. Sabe, a palavra de Deus diz que ele encarnou. Ele veio realmente para o ventre da Maria. Olha só como Jesus se humilhou. A gente pensa que a humilhação de Jesus só foi a cruz. Não. Ele já veio se humilhando desde a vinda dele aqui. Porque ele entrou no ventre de uma mulher, de um ser humano, uma divindade que era Jesus, ele era Deus. Ele entrou no ventre de um ser humano, ele se fez bebê. E outra coisa, ele foi o criador de todas as coisas, foi amamentado pela criatura. Você imaginou quanto ele teve que descer? Realmente, né, a palavra de Deus vai continuando aqui, e eu quero ir com você um pouquinho mais frente. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. Ele estava no mundo, e o mundo não foi e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Ele estava no mundo, ele desceu, ele nasceu, ele veio ao mundo, ele veio nos salvar, só que ele não era do mundo e ele fez todas as coisas. Você sabia que Jesus, ele ajudou na criação? Ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fez o universo.
Querido, isso é tão forte, se você entendesse. Estava no mundo, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creram no seu nome, nos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui também, você sabe que isso aqui já mata quando as pessoas dizem fora que todos são filhos de Deus. Não, querido. Todos são criaturas de Deus. Para eu e você nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que nascer da água do Espírito. Nós temos que nascer do batismo e de receber Jesus como único fiel Salvador e receber o Espírito Santo. Você está aí? E o verbo se fez carne. O que é o verbo? Jesus se encarnou. Jesus se fez carne, amados. Ele não era carne, ele era Espírito. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele não habitou longe de nós. Presta atenção. Ele não se fez carne para ficar num palácio, para morar longe de nós, para não se misturar, para escolher as pessoas no qual ele queria andar. A palavra de Deus diz que ele se fez carne, querido, e ele habitou no meio de nós. Você pode dizer amém? Querido, isso é tão forte. E entre nós, e vimos a sua glória como um de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele veio, ele se fez carne e ele habitou entre nós. Amados, para você entender a ceia, entender realmente o que essa igreja faz, você tem que entender como é que Jesus chegou na terra. Porque, querido, muitas das vezes a gente acha que Jesus veio através de Maria, que Jesus, ele nasceu de Maria. Sim, ele se encarnou ali, nasceu do ventre de Maria. Mas, querido, se você pegar em Gênesis 1, ele estava na criação do universo. Em Filipenses 2:7 diz que ele se despiu da sua glória, da sua divindade. Quantos homens querem se vestir da glória? Quantos homens, querido, hoje no poder, e por que não dizer no meio do cristianismo, eles têm prazer e eles querem ser adorados, eles querem se vestir da glória, eles querem ser glorioso, eles querem ter esplendor. E Jesus, quando veio em Filipenses 2:7, mas fez a si mesmo nenhuma. Eu acho que tem que trocar a linguagem, por favor, tá? O meu está assim, vamos ver se dá para ver. E ele se despiu da sua glória. Vê se você está certo aí comigo, para a gente ficar numa linguagem só. Despiu da sua glória. É isso? Mas tudo bem, a gente tira daí. A palavra do Senhor diz que ele se despiu da sua glória. Ele tirou toda a glória, a divindade, para se tornar humano. Escuta uma coisa. Quantos humanos querem a glória para se tornar Deus? A maior guerra que nós enfrentamos no meio da igreja, no meio lá fora, no nosso dia a dia, é as pessoas querendo adoração, querendo reconhecimento, querendo realmente ser mais do que o outro, enquanto que Jesus, ele se fez carne, ele se fez humano, e ele habitou entre nós, e ele despiu de todo o seu resplendor para viver no meio de nós. Você está aí? A primeira coisa que eu falei foi como ele veio. Aí a segunda coisa eu quero falar com vocês, o que ele fez. E aí você coloca na tela Lucas 2:50. Maria recebeu a incubação de ter Jesus. E a palavra de Deus diz que ela guardava tudo no seu coração. Com 12 anos, Jesus, eles foram para a festa do tabernáculo, festa da Páscoa. E com 12 anos, Jesus ficou lá em cima com os doutores, ensinando já os doutores. E Maria e José, quando voltaram para buscar ele, disseram assim, e eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Passa no isso. E desceu com eles e foi para Nazaré. Bota no 49, por favor. Diz que Jesus, quando eles encontraram com Jesus, ele lhe disse, por que me procurais? Não sabeis que me convém tratar do negócio do meu pai? Com 12 anos de idade, Ricardo, Jesus se fez homem, né? Bebê, carne. E com 12 anos, querido, ele já estava tratando do negócio do pai dele. Ele estava aqui na terra, mas ele não era dessa terra. Ele já tratava com o negócio do pai dele. E eu fico às vezes pensando que parece que nós queremos ficar aqui. Parece que a gente não quer tratar dos negócios do reino de Deus.
Parece que todos os negócios que nós queremos tratar têm a ver com a terra, não tem a ver com o céu. Eu estou explicando para você o que ele veio fazer. E eu também explico que está em Mateus 11:5. Passa comigo rapidinho. O que ele veio fazer. Mateus 11:5. Está escrito assim com você: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o evangelho. Ele veio fazer isso. E no Atos 10:38, pode abrir aí comigo também, você tem que passear na Bíblia, você tem que entender a ceia, como Jesus chegou na terra. Ele chegou no ventre de Maria, mas ele já estava na glória, ele era filho unigênito do Pai, ele teve que se despedir de toda a glória. Gente, voltando a falar agora, enquanto você abre Atos 10:38, tem gente que não quer se despedir de nada, tem gente que não quer ser menor do que o outro, mas de jeito nenhum. Tem gente que não quer se despir da arrogância, do orgulho, de nada. E nós íamos ceiar hoje com uma pessoa que está viva entre nós, e ele se despiu do céu para vir na terra e para morrer para os pecadores. Atos 10:38. E ele diz assim: e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, no qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Querido, se você abrir em João 21:25, pode deixar na tela, diz João que se todos os milagres de Jesus, tudo que ele tinha feito na terra fosse escrito, não caberia em livro nenhum do mundo inteiro. A palavra de Deus diz que ele começou a trabalhar com 30 anos. Ele começou o ministério dele, Zeca. E está escrito que, porém ainda muitas outras coisas, olha só, não poderia contar e livro se escrevesse. Em 3 anos, olha o que ele fez de obra na terra. Será que ele andou? Ele tinha Wi-Fi? Ele tinha telefone? Presta atenção aqui na pastora. Ele tinha carro? Ele tinha avião? Hoje a gente tem tudo, amado. A gente tem tudo. E o Espírito Santo mora dentro da gente. E o que a gente tem feito? Aleluia. Querido, e a ceia? O que é a ceia, pastora? Eu falei até agora do como ele veio e o que ele fez. E a ceia é lembrar da morte. Como foi a morte dele? Depois que ele fez esses milagres todos. Isaías 53, 4 e 7. Do 4 ao 7. Coloca para mim, por favor. Aleluia. Aleluia. Isaías 53, 4 ao 7. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pode passar. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Diga, nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. Diga, nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Deixa um pouquinho aí, Fábio. Ele foi pisado, moído. Alguém tinha que verter sangue dele para que eu e você fôssemos sarados. Alguém precisou morrer, ser espremido, né? Espremido daquele jeito para eu e você sermos sarados. Não bastaria só ele nascer, não bastaria só ele fazer milagre, ele teria que morrer na cruz. Veja bem, eu estou falando de Jesus, que criou o universo junto com o Pai, que é o esplendor da glória, que teve que se despir da glória do céu para vir para cá. E ele teve que morrer para que eu e você tivéssemos vida. E às vezes as pessoas não entendem, elas vêm para um culto como esse, e elas dizem, ai, mas é culto de ceia. Gente, você tem que entender na frente de quem você está, e com quem você está, o que ele fez por mim e por você. Querido, não dá de não se apaixonar por um homem desse. Não dá de a gente não renunciar às coisas por um homem desse. Não tem como, querido. Olha o que ele fez por mim, olha o que ele fez por você.
gente vai humanamente se orgulhar que somos alguma coisa se a divindade entrou como humano nessa terra e se despiu da glória? Aleluia! Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pode deixar no 7. Quantas pessoas ainda estão desgarradas aí fora, totalmente alheia à morte de Cristo, como Ele veio, como Ele está querendo salvar a humanidade, como Ele já levou as enfermidades. Quantas pessoas não sabem o que é isso? Vive numa religião, ou vive até dentro da igreja, mas não dá o devido valor ao que Deus fez. Você daria um filho para ser moído na cruz, gente? Aleluia! E no 7 diz, ele foi oprimido e afligido. Diga comigo, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueneadores, e assim ele não abriu a boca. Ô pastora, não fala comigo de qualquer jeito, porque olha, não pisa no meu calo não. Ó, tu não sabe quem eu sou. Não preciso disso não, pastora. Às vezes o casamento tem esse orgulho. Às vezes um não quer servir o outro, não quer se humilhar para o outro, não quer pedir perdão para o outro. Querido, a palavra pedir perdão hoje parece que está fora de moda. Não, eu não vou me calar, eu não vou parar de falar. Que isso? Que isso? Nosso Deus foi como ovelha muda para o matadouro. Deus, Jesus, Ele foi, e Ele não foi por ele, Ele foi por mim, Ele foi por você. A Bíblia não é o que a Bíblia diz para os outros, a Bíblia é o que ela me diz, querido. Ela fala comigo, querido. Ela fala com o ser humano, ela fala com você. Aleluia. Eu falei como Ele veio, o que Ele fez, e eu falei da morte. 1 Pedro 2,24 também diz isso. E outra coisa, querido, deixa na tela 1 Pedro 2,24. O sangue de Jesus está disponível, a vacina contra a enfermidade, a vacina contra a morte espiritual. O sangue de Jesus é a vacina que todo mundo está querendo por aí, mas Ele não só cura da enfermidade física, Ele cura da enfermidade da alma, Ele cura da prisão eterna do inferno. O sangue ainda está jorrando na cruz do Calvário e está disponível. Essa vacina não está em falta. Qual é o valor que você dá para o sangue? Você sabe que todos nós somos pecadores. Todos nós. A palavra de Deus diz também em João que se você diz que não tem pecado, você já está pecando. Qual a diferença? A diferença é a cobertura do sangue quando Deus olha para nós. Porque humanamente nós não venceríamos, não ganharíamos o céu de maneira alguma. Quem está aí? Levando Ele mesmo o seu corpo, nem seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro. Querido, Ele não levou nossos pecados num avião. Ele não levou na primeira classe, querido. Ele não foi de férias levando os nossos pecados. Ele foi pregado num madeiro. Você pode entender isso? Será que dá para entender o que o sacrifício da cruz do Calvário, e dá para entender o quanto nós somos levianos para com Deus? Quanto nós somos egoístas? Nós queremos o céu, mas não queremos entender o sacrifício. Aleluia. Sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas. Aponta o dedo para o lado esquerdo e direito. Tu foi sarado. Fala de novo, está com vergonha ou medo? Tu foi sarado. Alguém precisou se ferir, alguém precisou morrer para que eu e você tivéssemos vida. Eu falei de como Ele veio, o que Ele fez, a sua morte. Agora eu falo da ressurreição. Você está aí? Ele ressuscitou. Porque também se Ele só morresse e não ressuscitasse, nós não teríamos o céu. Eu estou te falando discernimento da ceia do Senhor. O que é a ceia? Quem é a pessoa da ceia? Muitas vezes a gente pensa que a pessoa da ceia é só a cruz, é só a morte. Não. Ele teve uma trajetória. Só que Ele não veio da terra, Ele veio do céu, querido. Aleluia. Você está aí comigo? Lucas 24, 6 e 4. Falo agora do quarto tópico, da ressurreição de Cristo. Querido, se Ele ressuscitou, Ele está vivo. Se Ele ressuscitou, Ele está vivo.
E se Ele está vivo, Ele está aí do teu ladinho. Ele está aqui entre nós. Oh, aleluia! Você sabe, Karine, que muitas vezes você não se dá conta, mas Ele está lá dentro de casa esperando você, falando com você. Gente, Ele é vivo. Ele ressuscitou e vivo está entre nós. Escuta uma coisa. Se você morasse numa casa, querido, que ninguém conversasse com você, você entrasse e saísse, ninguém conversasse com você, ninguém tivesse tempo para você, você ia se sentir bem nessa casa? Levanta a mão. É assim que muitas vezes a gente faz com Jesus. Ele não está aqui, disse o anjo para Maria, mas Ele ressuscitou. Lembrai-vos como Ele falou, estando ainda na Galileia. Maria foi lá no sepulcro, aí o anjo disse, Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Amém, gente? 1 Pedro 1,3, deixa lá na tela. Bendito seja o Deus de Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas grandes misericórdias nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele ressuscitou. Como Ele veio, o que Ele fez, a sua morte, Ele ressuscitou. Amém? Agora o mais importante que eu acho, com essa ressurreição, Ele nos comprou. Aleluia, a nossa vida não é mais nossa. Quando você compra uma coisa, Antenor, você foi lá e comprou. Você tem possessão daquela coisa, eu não posso ir lá pegar. É verdade ou não? Ele nos comprou. Você sabia que Ele te comprou? Você sabia que a tua vida não é mais tua? Você não pode fazer o que quer com ela? Você não pode gastar em seus deleites? Você não pode fazer planos só você e não deixar Deus planejar a tua vida, porque Ele te comprou, é possessão dEle, você é dEle, eu sou dEle. Paulo disse, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Por quê? Porque como a Luana pregou quarta-feira aqui, é uma folha levada ao vento. Nós fomos comprados. Muita gente quer ir para o céu, mas não quer que Deus domine, que Deus dirige, que Deus oriente. Quer ir para o céu, mas quer fazer toda a sua vontade aqui. Você não é mais sua, você não é mais teu. A tua vida não é tua. Você não pode ter o direito, querer o direito de volta, a não ser que você não queira o céu. Ele te comprou. 1 Coríntios 6:20. Primeiro é o como Ele veio. Segundo, o que Ele fez. Terceiro, a sua morte. Quarto, a ressurreição. O quinto, Ele nos comprou. Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Querido, se você entendesse isso, presta atenção. Presta atenção na pastora, olha para a tela, por favor. Querido, você não pertence mais a ninguém, querido. Antes de você casar com essa jovem bonita, ela já tinha um dono. Antes de você casar com esse jovem, ele já tem um dono, querido. Ele foi comprado. Como eu sei que o meu marido não é meu, é do Senhor primeiro, como é que eu vou tratá-lo? Quando eu tenho algo de outra pessoa na minha casa, a gente cuida muito melhor do que as nossas coisas, é verdade ou não? Você não é mais dono de você. Tu foi comprado por um grande preço, preço de sangue, preço de morte, um preço de esmagar na cruz, de furar os seus mãos, o seu lado. Tu fosse comprado. O corpo não pertence mais a ti. O espírito também não. E Apocalipse diz que 5:9. A mesma coisa, ele foi comprado. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus toda tribo, língua e nação. Querido, para de vitimar. Ele comprou com um preço único. Ele não pagou mais para o Nereu e menos para a Lúcia. Ele não pagou. É um preço único. Não existe, querido. Por isso que quando a gente vem para a ceia, a gente tem que entender, amado, que eu já vou lá para Coríntios, onde que eu vou falar da ceia, querido. A gente tem que entender que com Jesus, Ele nos nivelou no nível de todos iguais. Todos iguais. Toda língua, tribo e nação, Ele comprou. Querido, quando eu entendi isso, eu digo: Deus, toma minha vida, Deus. Quantas vezes eu quero dar de ré, quantas vezes eu quero sumir, mas, querido, Ele já me comprou, Ele é dono. Querido, tem pessoas olhando para mim aqui que estão com a rédea nessa terra firmada.
e querem Jesus. Como é que Jesus vai te ter se você está preso nessa terra, gente? Como é que você diz que tem Jesus se tu não solta a tua vida para Ele fazer o que Ele quer da tua vida? Pastora, mas olha só, eu não posso deixar isso, eu não posso deixar aquilo, eu não posso. Querido, o que tu não pode, deixa com Ele. O dono do céu e da terra se fez carne, habitou entre nós para nos ganharmos para Deus. Ele não foi um Joãozinho, ninguém que estava aqui na terra e que resolveu ser um profeta. Lá em João 58, não precisa abrir. Quando os discípulos disseram, ele disse assim: olha, antes de Abraão existir, eu sou. Os discípulos assim: como, se tu nem tem 50 anos? Ele falou: não, eu estava antes de Abraão. Eu sou desde sempre. Eu só me fiz bebê, pequenininho, nasci numa manjedoura. Vocês imaginam o Deus Todo-Poderoso encarnado ali em Jesus, no ventre de Maria Maico, indo para Belém para nascer em cima de um burrinho? Você imagina, Renato? Como que nós somos orgulhosos? Como nós somos prepotentes? Como que qualquer coisa nos tira da presença de Deus? Ele foi ganhar, ele foi em cima de um burro, ele nasceu num estábulo. O Deus Todo-Poderoso nasceu numa criatura que Ele mesmo formou. Para que Ele se humilhou desse jeito? Ele se despiu desse jeito, amado? Por que tanto orgulho na nossa vida? Por que a gente não se rende mais fácil ao Criador de todas as coisas, o dono de todas as coisas, aquele que nos comprou? Por que a gente está sempre segurando a rédea do outro lado? Tanta teimosia, tanto orgulho. Aleluia. Onde eu estava? Aleluia, Ele nos comprou. Em 1 Pedro 1,18, Ele nos comprou. Eu vou para o último tópico para depois ir lá para Coríntios. Aleluia. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Bota no 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Deixa no 18. Pastora, tu não sabe, eu tenho uma coisa lá que eu paguei caríssimo, pastora. Nossa, minha casa, meu Deus. Nossa. Às vezes a gente paga em ouro e prata em alguma coisa e a gente retém, a gente fica com aquilo. A gente tem, né, não quer quebrar, não quer, entendeu? E Ele nos comprou pelo sangue dEle, pela vida dEle. E a gente não valoriza isso. A gente não valoriza. É o sangue, Elias. Ele derramou na cruz, Ele me comprou. Eu tenho que amá-lo. Eu tenho que depender dEle. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que amar. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que servir meus irmãos. Sabe, gente, quando eu leio isso, o preço que eu fui pago sem merecer, nós em pecados, somos ainda filhos ainda de Adão, a nossa natureza ainda é adâmica. Aleluia. Ele nos comprou. Amém? E o último disso que eu queria explicar sobre a ceia é que Ele vai voltar. Só isso que falta. Ele já nasceu, Ele já pregou, Ele já ganhou multidões, Ele já morreu, Ele já ressuscitou e só está faltando o arrebatamento. Ceia é isso, é lembrar em memória a volta dEle. Está voltando? Ele está voltando. Tem gente que não quer que Ele volte. Não, demora mais um pouquinho, Deus. Misericórdia, gente. Você não conhece realmente as Escrituras, o que fala do céu. Se você quiser viver nisso aqui. A palavra diz em Atos 1:11, aonde que os homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim, como para o céu tu viste ir. Meu Deus do céu. A igreja tem que acordar, querido. A igreja está dormindo, amado. A igreja está dormindo. O povo de Deus está dormindo.
Vai acontecer um acontecimento estrondoso daqui a pouco. Não vai demorar muito. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. Era para ter fila lá fora para a gente fazer outro culto, embora aqui está cheio. Querido, mas era para ter fila lá fora. Era para estar desesperado, todo mundo desesperado. Senhor, eu quero que tu me encontre na tua presença, Senhor. Eu quero que tu me encontre realmente te servindo, Senhor. Bem-aventurados são aqueles que quando o Senhor voltar, encontre-o servindo. Em Mateus, na bem-aventurança. Bem-aventurados são aqueles que quando o Senhor voltar, encontre-o servindo. Aleluia. Em Hebreus 1:3 também fala disso. Da volta dele. Aleluia. Qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele está lá no céu e ele vai voltar. Ele está sentado, esse Jesus que morreu. Ele ressuscitou. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17 e 18. Aleluia. O último que eu falei é: ele vai voltar. Aleluia. 1 Tessalonicenses. É isso? Aleluia. Porque por vós sou a palavra. Deixa eu ver aqui. É 16, 17 e 18, tá? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e 18. Eu quero que você fixe bem que ele vai voltar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Você entende isso? Você entende que no momento que ele aparecer nos céus, aqueles que estão no sepulcro vão se levantar e vão primeiro aqueles que morreram com eles. Eu quero ver a minha mãe subindo com ele. Eu quero ver a minha mãe subindo e dando tchau para mim. E eu subindo logo atrás. E no 17. Depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Com eles nós vamos nos encontrar com aqueles que já se foram com Cristo. Encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E no 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amados, como nós temos consolado uns aos outros? Como? Não, pastora, está tudo tão difícil. A senhora não tem noção, pastora. Amado, eu não encontro pessoas que chegam para mim e dizem assim: olha, está difícil, mas sabe uma coisa? O arrebatamento está aí, eu vou subir com ele. Está difícil, as coisas estão se fechando, mas olha só, Jesus está voltando. Te entrega para Jesus. Ele morreu por ti, querido. Essa vida vai acabar. É a melhor fase da nossa vida agora. A melhor fase agora de evangelizar e ganhar pessoas para Cristo é agora. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, que Jesus vai vir no alarido, no som de trombeta, e Ele vai realmente nos levar para junto dEle. Você pode dizer amém? Querido, abre comigo agora em 1 Coríntios 11. Nós vamos caminhando para a ceia e eu precisava dar essa explicação de quem é Jesus, para você entender a ceia. Amém? Amém, igreja? Nós estamos assim. Apóstolo Paulo, ele foi muito duro com essa igreja de Coríntios. 1 Coríntios 11, 17. Ele foi muito duro com a igreja de Coríntios. Ele começou a observar que a igreja de Corinto estava fazendo uma confusão na hora da ceia. Eles estavam fazendo uma confusão, dissensão na hora da ceia do Senhor. Em Coríntios, e naquela época, a ceia do Senhor não era como a gente faz hoje.
com fração de pedacinhos de pão ou um pouquinho de vinho de suco de uva que a gente toma. Lá era dias comendo, todo mundo levava o que tinha em casa, sua comida, sua melhor comida, e levavam lá e ceiavam todos junto. E todo mundo comia todos junto. Mas o apóstolo Paulo começou a receber notícia que estava uma confusão lá. E é onde que todos os pastores pregam sobre Coríntios 11, 23, que é da ceia. Mas eu vou falar do 17. O que estava acontecendo lá? E o que está acontecendo no meio de nós também. Embora a gente não traga comida de casa, embora cada um não coma a sua própria comida de casa, mas o egoísmo, o individualismo, a desunião, ela realmente está permeando no meio do povo que se diz cristão. Nisto porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto nos ajuntais para o melhor e não para o pior. Paulo disse, olha, eu não estou feliz com vocês, eu não vou agradecer vocês, embora foi uma igreja que eu fundei, que eu fiz, que eu estou ajudando, que os meus discípulos estão ajudando, mas eu não vou louvar vocês, eu não vou elogiar vocês, porque vocês se juntam não para o melhor, mas para o pior. Aí tem vezes que as pessoas acham que a pastora é dura. Paulo também foi duro. Vocês estão se ajuntando, mas não está fazendo diferença nenhuma. Deus não está recebendo como ceia dele, não. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Querido, ajuntar é na igreja. Essa pessoa que diz que não precisa congregar é do diabo. Essa pessoa que diz que pode ficar em casa, que vai ser salva do mesmo jeito, não. A palavra de Deus diz que tem que congregar. Existe a ceia do Senhor, onde o corpo inteiro se reúne, é do Senhor. Mas ele disse, na igreja que vocês estão se reunindo, no qual eu deixei, no qual eu fundei, está havendo dissensão, está havendo briga, está havendo confusão, está havendo disse-me-disse, e eu não vos louvo, eu estou entristecido. E Paulo era pastor. E ele estava vendo tudo isso. Aleluia. De sorte que quando os ajuntais, no 19, e até que importa que haja as heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Ele disse, heresia até pode ser. Até heresia é quando a verdade não está sendo pregada, é quando tem muita religiosidade no meio do povo. Ele disse assim, até isso tudo bem, porque aí os sinceros vão aparecer. A mentira não fica muito tempo no corpo de Cristo. O sangue do Cordeiro, ele lava a mentira para fora. As heresias, ele até disse assim, até é bom que apareça, porque sabe o que vai acontecer no meio das heresias da mentira? Os sinceros irão permanecer. Não era sobre isso que ele estava falando. Ele estava falando de outra coisa muito pior. Aleluia. E ele disse, de sorte, no 20, amados, de sorte, que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês não estão sentados aqui, povo de Coríntios, para comer a ceia do Senhor. Vocês não têm entendimento. Vocês não têm discernimento o que é a ceia do Senhor. Paulo está falando para a igreja de Coríntios. Por isso que eu comecei esse culto explicando como ele veio, o que ele fez, a sua morte, a sua ressurreição e como ele vai voltar, para que você entenda a ceia que você vai tomar. Você está aí comigo? E ele disse assim no 21, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro se embriaga. Deixa eu falar aqui. Indignamente. Ele falou o que aqui? No 21, né? Porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia. Sabe o que acontecia ali, naquele momento? As pessoas que traziam uma comida melhor, as pessoas que traziam algo melhor ali para aquele dia, para a ceia, eles não se misturavam. Eles comiam bem rapidinho, porque eles não queriam se misturar. Existia aquele que estava passando fome e existia aquele que estava com a barriga desse tamanho, embriagado.
Existia o quê? Não existia o partir do pão, existia um partidarismo. Ele disse: o corpo de Cristo não é isso. O corpo de Cristo foi partido, o sangue foi derramado. Não pode cada um comer a sua própria ceia, ser egoísta, individualista. Tem pessoas que elas se afastam de todo mundo e acham que isso é bonito. Acham que isso, não, eu estou fazendo bem porque eu não quero me machucar. Não, tu é um individualista, tu é um egoísta. No reino de Deus não tem egoísmo, querido, não tem desunião, não tem individualismo, porque Jesus veio para morrer por todos nós. Enquanto um se embriaga, o outro passa fome. Enquanto um está na abundância, o outro não tem o que comer. Isso não é a ceia do Senhor. Paulo disse para eles: vocês estão comendo a própria ceia, vocês estão comendo só o que vocês querem, e vocês vão embora e vocês não servem a ninguém, não fazem nada. Isso não é a santa ceia do Senhor. A ceia é partir do pão, a ceia é servir, a ceia é ajudar o necessitado, é ajudar os órfãos. Isaías 58 diz que a verdadeira religião, a verdadeira fé é ajudar os necessitados, os órfãos, aqueles que passam necessidade. Não é comer em abundância e ficar satisfeito e ir embora. Quantas pessoas que eu conheço que saem da igreja, não cumprimentam ninguém, e se chamar para a sua convivência, só chama aqueles que realmente lhe agrada, não chama aqueles que estão passando fome, que não tem dinheiro para um x-salada. Isso não é ceia do Senhor. Isso é individualismo. Isso é egoísmo. E Paulo falava, exortava a igreja. Você está aí, igreja? Você está aí, igreja? Aleluia! Vocês comem antecipadamente porque vocês não querem repartir. Vocês estão com pressa de ir embora. Olha, acaba rápido que eu quero ir embora. Não tem nem saber se alguém ou se alguém tentou suicídio, se alguém está chorando. Essa semana eu fui num lugar e me chamou muito a atenção. Muito atenção. Porque no momento quando a gente foi fazer oração para uma fila de mulheres, no momento que eu fui fazer oração para uma fila de mulheres, cada uma tinha uma trajetória difícil demais. Cada uma tinha um peso, um fardo, que eu não tinha como sair daquela fila sem realmente exalar o bom perfume de Cristo e exalar, dizer para elas que Cristo vive, que Cristo reina. Quase todas aceitaram Jesus e eu pude falar do amor de Deus. Não tem como sair, querido, e deixar as pessoas passando mal, morrendo na sua fé, se a gente não tem que ajudar. A igreja está muito egoísta. Eu queria muito que você saísse daqui, você lembrasse de alguém que não está aqui, e você levasse um prato de comida e fosse até essa casa e dissesse: olha, eu vim repartir Cristo com você, e eu quero você junto comigo lá na igreja. Qual é a mãe que tem 4 filhos ou 3 filhos e quer que um vá embora para longe? Qual é o pai que gosta disso? Deus também não gosta, querido. Uns estão se embriagando e se alimentando entulhadamente e não estão se importando com aqueles que estão com fome. É isso que o apóstolo Paulo disse aqui: egoísmo, individualismo. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Por que tu desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que tu dizes agora, povo de Coríntios? Se tu quer comer sozinho, come em casa, mas na igreja tu tem que repartir. No reino de Deus tu tem que repartir. Tu tem que repartir um quilo de farinha que você tem com aquele que nada tem. Se você quiser comer a tua própria ceia individualista, fica em casa, diz ele. Mas na minha ceia, na ceia do Senhor, existe o partir do pão, o servir, o amor, o perdão. Você pode dizer amém, igreja? Tem que ter coragem para pregar isso que eu estou pregando. Só Jesus mesmo. Eu sempre prego do 1 Coríntios 11, 23. Mas eu estou explicando o que é discernir a Santa Ceia. Alguém está me entendendo nessa noite? Eu não vou te louvar por isso. De novo ele disse, ó: eu não vou elogiar vocês, igreja. Eu não vou elogiar. Está acontecendo isso e eu não vou elogiar. E aí ele diz: sabe como é que é a Santa Ceia?
Porque eu, Paulo, apóstolo Paulo, pastor Paulo, eu recebi do Senhor. Eu não recebi de homem nenhum. Eu recebi do Senhor e estou ensinando e vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. E dando graças a Deus, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Veja bem, a ceia é partir, repartir, ajudar, servir. Querido, não adianta nós viemos aqui às vezes, as pessoas pegam ali, ai, não vou comer a ceia indignamente. Ah, não, eu estou em pecado. Querido, não, aqui esse não é esse contexto, porque em pecado todos nós estamos. Se a gente dizer que não tem pecado, querido, eu já te digo uma coisa, já estamos pecando. Às vezes as pessoas não tomam ceia por causa de A, de B, de C. Querido, examina, se rende e toma ceia. O que Deus está falando conosco aqui, querido, nessa noite, é que a ceia do Senhor é repartir o pão. Jesus, na noite que ele foi traído, a maior dor de um ser humano, ainda de uma traição de um amigo, não era um cara longe, era um amigo. Eu creio que é uma das maiores dores de um ser humano, que mexe com a alma, que mexe com o contexto físico, que entristece. E naquela noite ele estava com a alma machucada, aliás ferida. Não ferida, mas sentida. Ele era humano, ele estava triste com Judas. Mas ele não aferiu aquilo ali, ele não ficou olhando para aquilo ali e disse: eu não vou para a cruz porque Judas me traiu. Uma semana terrível de Jesus. Foi açoitado, foi preso, caluniado, chamaram ele de tudo. E lá em Lucas diz que ele desejava sentar com os discípulos na última ceia. Ele tinha desejo, ele disse: olha, como eu desejava, como eu desejei esse momento com vocês. E nós, querido, eu estou levando a igreja a raciocinar, a pensar um pouquinho. Como você tem entendido Cristo, amado? Como você tem entendido ser cristão que vai morar no céu? Por favor, querido, se você é do tipo de pessoa, amado, que sai daqui, te tranca dentro de casa e realmente só se encontra com aquilo que você gosta, você não ajuda, você não traz, no meio da igreja você não faz, querido, isso não é corpo de Cristo. Isso não é. Então fica na religião morta no qual eu nasci, eu ficaria lá. Aleluia. Eu digo que nos céus nós vamos ter muita surpresa. Sabe, queridos, no céu a gente vai ter muita surpresa. Porque tem seitas por aí, elas não professam Deus verdadeiro. Elas buscam outros caminhos para chegar até Deus. Mas elas fazem tantas coisas para o próximo, que eu tenho certeza que no último dia dessas pessoas que ali frequentam, Deus vai se manifestar e elas vão se converter e elas vão para o céu. Porque fazem tantas coisas para o próximo. O nosso próximo é nós mesmos. Muitas vezes o nosso próximo é nós mesmos. Egocentrismo. Quantas vezes você olhou para tudo que você tem e daria mais para ajudar 3 ou 4 famílias? Quantas vezes? Aleluia. Na noite que eu fui traído, ele tomou o pão e dando graças partiu: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Partido por vós. Você tem que compartilhar com o teu irmão. Você tem que partir coisas com o teu irmão. Você tem que repartir com o teu irmão. Essa é a palavra dessa noite, querido. O que você sabe de talento, reparta com o seu irmão. Sabe, eu tenho visto tanto individualismo, querido. Ensina a outras pessoas o que você sabe. Gaste tempo com o ser humano, querido. Não busque glória só para ti. Não busque coisas só para ti. O corpo de Cristo foi picado e moído por todos nós. Isso é a ceia do Senhor.
E semelhante também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tem duas classes. Tem aquela classe, querido, que vai realmente se fecha, não quer falar com ninguém. Fica no seu individualismo, que também é pecado, muito pecado. E tem a outra que fica assim: olha, aquele lá não me deu importância. E se tem a síndrome do coitadinho, em vez de se levantar. Porque o nível do sangue, o pagamento do sangue, ele só tem um valor. Então para Deus não tem vitimista e nem coitadinho. Tem pessoas que só ficam no outro lado do coitadinho, ninguém olha por mim, ninguém fala comigo, ninguém me quer, ninguém me ama. Deus não aceita isso também. Te levanta, vai para o meio. Vai para o meio da igreja, vai para o meio do povo. Aleluia. Aleluia. Quem está aí? Aleluia. Porque todas as vezes, no 26, todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, tu anunciais a morte do Senhor até que venha. Amados, beber do cálice e comer o pão é anunciar a morte, anunciar a vida eterna, anunciar o que foi feito na cruz do Calvário, anunciar que Jesus nos comprou, anunciar que realmente alguém veio do céu, morreu nessa terra aqui, foi crucificado para mim, para você. Anunciar. O que você tem anunciado, querido? O que você tem anunciado? Você tem anunciado a morte de Cristo pela vida de outra pessoa? A morte foi passado, e até que Ele venha é futuro. A ceia, ela lembra a morte e o passado, e lembra o arrebatamento. Você está aí, querido? A ceia, ela lembra o que foi pago para a nossa vida, e ela lembra o arrebatamento, é o passado e o futuro. Aleluia. Será que você está aí de verdade? Você pode dar um glória a Deus, querida? Eu não ouvi, pode dar um glória a Deus? Anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que dia que a gente vai ter a ceia aqui? Até que dia a gente vai fazer memorial da ceia? A gente vai vir cá arrumar a igreja. Eu tenho prazer de fazer isso. Até que dia? Até que Ele venha. Até que Ele volte. Quando Ele voltar, não vamos cear mais aqui na terra. Nós vamos cear com Ele na mesa lá no céu. É Ele que vai preparar a mesa. A gente vai sentar com Ele na mesa. Então, quer dizer, a morte é o passado e a hora que Ele vir é o futuro, arrebatamento. A igreja tem que anunciar isso. A morte e o arrebatamento. Esse é o nosso trabalho, querido. Eu preciso falar para um homem que está aqui nessa noite, que não crê no que a pastora está falando. Querido, você crendo ou não, o arrebatamento vai vir. E cuidado, para você não ficar. Porque tem pessoas, querido, tão cética, tão descrente. Querido, isso aqui, ó, é a verdade. A palavra do Senhor diz que Ele veio trazer a verdade. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Querido, quem quer morar no céu tem que conhecer Jesus. A morte até que venha. Olha só no 27. É aqui que eu vou, é o X da questão. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Meu Deus, que palavra pesada que Paulo falou. Se vocês de Coríntios não entender o Jesus que veio, que se despiu da sua glória, o que Ele fez aqui, que Ele morreu essa morte trágica, que Ele ressuscitou e que Ele vai vir buscar e que Ele quer repartir e Ele não é egoísta. Se vocês não entender o que é a ceia do Senhor, querido, indignamente vocês tomam. E vocês levam a culpa não só na vida de vocês, mas é do corpo inteiro. Que peso, né? Pastor, o que eu tenho que fazer então?
palavra do Senhor diz que a ceia ela aponta para três focos. Primeiro é o passado, que é a morte. O segundo é o arrebatamento. E o terceiro, diga assim, ela aponta para mim. Não é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz para mim. Sabe, faz muito tempo que eu comecei a ler a Bíblia não para pregar, mas para ela pregar para mim. E aqui no 28 diz assim: examine-se, é uma ordem, amado. É uma ordem. Esse verbo aqui é uma ordem. É uma ordenança. Tu não tem escapatória. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então, quando eu vejo se... não, pastor, não vou tomar ceia porque eu estou em pecado. Examina-te. Aonde que eu tenho que mudar? Se arrepende. Pastor, eu não entendo. Eu vou lá, tomo, penso que é um pedaço de pão. Não é, querido. Infelizmente não é. Porque a partir do momento que a gente olha para aqueles elementos ali, a própria ceia é o próprio Cristo aqui conosco. Tem pessoas que vêm pegar o pão, bota na boca e não sei, sabe, não tem entendimento do que é uma ceia. É por isso que banalizam, é por isso que Paulo disse assim, lá em Coríntios, estão banalizando. Cada um está pegando a sua ceia, está comendo de qualquer jeito. Isso que ele diz aqui, qualquer que comer, né, do Senhor indignamente. Isso é indigno. Não é digno de uma santa ceia. Às vezes a gente fica olhando o pecado do outro e a gente não examina nós mesmos. Ali está dizendo, examina-se o homem a si mesmo. É um autoexame, querido. Não adianta tu olhar e apontar para o outro. O que o outro postou, deixou de postar, o que o outro falou, como é que o outro está hoje. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala para você falar do outro. Por isso que eu digo, cada vez que a gente prega, cada vez que a gente estuda a Bíblia, cada vez mais ela fala para dentro da gente. E eu quis mostrar para você que a glória de Deus, ela desceu à terra, que foi Jesus, e se humilhou desse jeito, para ver que chega nesse momento agora, me perdão da palavra, mas você se humilha também. Para de culpar os outros pelos seus fracassos, os seus desacertos. Para de apontar para os outros. Casamento, para de apontar para os outros. Irmãos, para de apontar para os outros. Irmãos aqui no corpo de Cristo, para de apontar para os outros. Todos nós não somos dignos da salvação. Todos nós nascemos em Adão, nascemos em pecado. Todos nós carecemos todo dia da graça e bondade e misericórdia de Deus. Se nós olhássemos para nós verdadeiramente todos os dias, não teríamos tempo de olhar para os outros. Faça um autoexame. Davi disse assim: Senhor, olha para dentro de mim e expurga o que está oculto. Joga para fora aquilo que eu não consigo ver, Deus. Joga para fora aquela pus que está lá dentro que eu não consigo ver, Pai. Tem pessoas que elas têm tanta pus que a gente fala a pessoa já... Tem pessoas que a gente não consegue nem ter diálogo, de tanta ferida aberta que tem. Sabe, queridos, o que tu está expurgando, presta atenção no que a pastora está dizendo agora. Quantas vezes eu trabalhei com cirurgias, inclusive infecciosas, e eu trabalhei muito com curativos pós-cirúrgicos no Rio de Janeiro. Quantas vezes a gente pegava a pinça, né, a tesoura de maio, a gente pegava ali os instrumentos e a gente ia mexer numa coisa infecciosa, e ainda bem que nós estávamos de máscara, porque a pus e as coisas vinham tudo para cima da gente. Quando a pessoa está muito enferidada, muito cheia de pus, ela larga a pus para tudo quanto é lado, mas não reconhece que a doença está nela. Ela vai colocando pus para tudo quanto ela. Sabe o que eu aprendi? E eu aprendi isso na palavra, eu aprendi isso apanhando de Deus, apanhando chicotada de Deus, que o problema nunca está para o lado de fora, o problema está sempre para o lado de dentro. Jesus ensinou isso. Porque se teus olhos for bom, teu corpo será bom. Se você for bom com os teus olhos, você admitir os seus erros e você fazer, querido, quem ama o próximo e ajuda o próximo, querido, não tem como o próximo te afrontar. Por isso que a gente canta aquela música de Deus assim, o seu amor nos constrange, porque o amor de Jesus me constrange. O que ele fez por mim, o que ele fez por você?
Se você está em dificuldade com alguém, ame essa pessoa incondicionalmente. Examina-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Presta atenção mais uma vez. Não é para examinar e dizer: ah, Deus, eu não tenho condições de tomar o cálice. Eu não tenho condições de comer o pão porque eu estou em pecado. Ou se você reconheceu que está em pecado, dobre o seu joelho, se arrepende e coma do pão. Porque aqueles que não comam e aqueles que não tomam a ceia, vai em sequência ali e diz que fica fraco, está morrendo e fica doente. A ceia não é, querida, a ceia é um memorial, a ceia é uma ordenança de Deus. Não é uma coisa inventada da carochinha. Não é um pastor que inventou, querida, foi Deus que deixou. Jesus tomou a ceia e ensinou ela a tomar. Por que tem muita gente fraca lá fora? Não consegue mais entrar na igreja, porque tem perdido os cultos de ceia. Examina-se o homem a si mesmo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Hoje vocês aprenderam a discernir o corpo do Senhor. Peraí, só 2 pessoas? Quem aprendeu a discernir o corpo do Senhor? Quem vai vir com mais fervor buscar esse pedaço de pão hoje? Quem vai vir com mais quebrantamento pegar esse pão hoje? Pode subir, louvor. Só um pouquinho, obreiro. E olha no 30. Gente, vocês são bem inteligentes. Eu tenho certeza que vocês são inteligentíssimos. E vocês vão entender comigo aqui. Presta atenção, querido. Olha só. Por causa disso. Pastor, eu estou fraco na fé porque o pastor brigou comigo. Pastor, eu não quero vir mais para a igreja porque, olha só, aquilo lá não tem nada certo. Pastora, eu abandonei porque não sei o quê. Pastora, eu parei de servir a Deus porque o outro pisou no meu calo. Não. Por causa disso, de não tomar a ceia, respeitando realmente quem é Cristo, tomar indignamente, não ajudar o próximo. Há muitos entre nós fracos, doentes e quase morrendo. Está escrito isso lá? Por causa disso. Por causa do que, gente? Eu acabei de ler em cima. Há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Quantas pessoas estão doentes? Se não for física, é espiritualmente. Quantas pessoas que você conhece hoje, amado, que está fraco na fé? Pensa aí. E quantas pessoas, querido, estão dormindo dentro da igreja? Ontem nós estávamos numa vigília. Nós estávamos numa vigília e eu dizendo: meu Deus do céu. Eu voltei embora e disse para o meu marido: estar na igreja, cuidando de uma igreja hoje, eu me sinto como se eu estivesse no morro de 13 de maio, empurrando um carro Jaguar, um caminhão daqueles teu, morro acima, pifado. Todo dia é uma batalha, porque o povo não se rende a esse Jesus que eu estou falando. Eles se enfraquecem, eles adoecem, eles estão sempre dormindo, tem que estar sempre dando uma sacudida. Querido, eu não lembro um dia que o meu pastor me ligou para mim ir para o culto. Eu não lembro. Em 28 anos eu não lembro. Eu não lembro. Porque quando eu descobri que Jesus, o esplendor da glória, o Filho de Deus Altíssimo, se fez carne e veio habitar nessa terra poluída, entrou no coração, no ventre de Maria, uma criatura formada por Ele, foi amamentado, nasceu em Belém numa manjedoura, para uma pecadora como eu, morreu na cruz do Calvário. Sabe, numa pecadora como eu, como é que eu preciso ser empurrado para buscar a Deus? Nessa noite eu te pergunto: tu conhece verdadeiramente o Deus que te salvou? Tu conhece verdadeiramente esse Jesus apaixonante, querido? Tu conhece? Aleluia. Está na hora da igreja, querido, correr para os braços de Jesus, querido. Parar de ficar fraca, parar de ficar doente. Quando a gente é apaixonado por Jesus, amado, ninguém nos tira do caminho. Eu nunca mudei de igreja. Nunca. Eu
só fui para o pastor Toninho porque o pastor Ulisses morreu e aí a igreja virou outro nome. Só. Eu nunca mudei, sabe por quê? Eu não me apaixonei por instituição, eu me apaixonei por Jesus.